sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. L'imam al-Bukhari ele citou um hadith no livro do jejum sobre Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: se alguém não evitar as mentiras e as condutas falsas, Allah não precisa que ele se abstenha da sua comida e bebida. Esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos mostra uma questão importante em relação ao jejum. O jejum, a pessoa deve se abster de comer e beber e também de praticar os pecados, porque os pecados também eles podem afetar no seu jejum. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: se alguém não evitar as mentiras ou as palavras falsas, qawl az-zur, as palavras falsas. Quais são as palavras falsas? As palavras falsas são as mentiras, a calúnia, a fofoca, o testemunho falso. Essas são as palavras falsas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cita aqui. E esse é um dos grandes pecados, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado sobre os grandes pecados, tem os pecados e tem os pecados maiores. Dentre os pecados maiores são a pessoa associar com Allah subhanahu wa ta'ala outros deuses. E dentre os maiores pecados, a pessoa falar as palavras falsas. Dentre as palavras falsas são essas: da pessoa caluniar, da pessoa fofocar, da pessoa mentir, da pessoa falar algo que ele não conhece, e principalmente questões da religião, como Allah subhanahu wa ta'ala ele determina em vários versículos do Alcorão, comparando aquele que fala sobre a religião sem conhecer aqueles que associam outros deuses com Allah subhanahu wa ta'ala. Estão no mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala comparou essas duas questões no mesmo versículo. E por isso que Rasul alayhi salam ele cita também a questão da conduta falsa também. Nós temos as palavras falsas e as condutas falsas. Quais são as condutas falsas? Uma pessoa que não tem conhecimento e de repente ele se dá como se fosse um sheikh. Uma pessoa que é mufti. Uma pessoa que ele não conhece da religião, mas se denomina que é religioso. Uma pessoa que não conhece de engenharia, denomina que é um engenheiro. Uma pessoa que não conhece de medicina, se denomina como um médico. Uma pessoa que não conhece de advocacia e de repente ele é um advogado. Então são pessoas que gostam dessas questões. Essa é a conduta falsa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam impediu que a gente fizesse, praticasse. Essas condutas falsas, a pessoa deve se afastar delas. Pessoas que são pobres e de repente ele quer se mostrar como se fosse um rico. Essas também são condutas falsas. Então o Rasul alayhi salatu wassalam ele disse: se essa pessoa tiver as palavras falsas e as condutas falsas, Allah não necessita que ele deixe de comer e beber. O jejum dele, nós não poderemos falar que ele deve repetir esse dia, mas que o jejum dele diminuiu e não teve proveito nenhum do jejum dele. Então ele não terá nenhuma boa ação que ele levará perante Allah subhanahu wa ta'ala. A temência a Deus que o jejum deveria levá-lo, essa pessoa deixou essa temência de praticar as palavras falsas e as condutas falsas. E por isso que nós deveremos nos afastar, principalmente no mês de Ramadã. Fora do Ramadã já são grandes pecados. Imagine a pessoa dentro do Ramadã fazendo essas práticas de palavras falsas e condutas falsas. E por isso que nós deveremos sempre olhar naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu e aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos proibiu, para nos afastarmos daquilo, para sermos tementes a Allah subhanahu wa ta'ala e para que o jejum realmente tenha afeto nas nossas vidas, que afete nos nossos corações, para que sejamos tementes e próximos a Allah subhanahu wa ta'ala. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum e aceite todas as nossas boas ações e faça com que nós sejamos dentre os virtuosos e tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.